Ave Maria! Sejam bem-vindos a mais um novo episódio da série patrística dos 5 minutos com Maria. Hoje falaremos de um período histórico que vai sensivelmente entre o ano 313 e o ano 325. No ano 325 temos o Grande Concílio de Niceia. No ano 313 temos o Édito de Milão. Da última vez falamos de Santo Hipólito de Roma. Hoje falaremos de duas coisas muito interessantes. Em primeiro lugar, de uma época particular da Igreja, muito particular entre o final da perseguição dos cristãos e a afirmação dogmática trinitária do Concílio de Niceia. Entre esta época, poucos são os testemunhos mariológicos. Porquê? Porque se difundia uma tese de ario, chamado arianismo, uma heresia, que com o cesaropapismo, com o magistério eclesial, se ocupou e se confrontou e chegou a países tão longínquos do Império Romano como foi em Portugal. É verdade, esta heresia falava acerca da possibilidade ou não que Jesus fosse co-substancial ao Pai na eternidade da Trindade. Ora, não entrando em questões especificamente cristológicas, apenas vamos abordar aquilo que foram os testemunhos cristianos desta época, deixando claro que, para além desta época do final das perseguições, assistimos também com um grande prazer à primeira descrição registada de uma aparição de Nossa Senhora, da qual falaremos já. Para agora, ouçamos o testemunho de Cipriano de Cartago, que começa a ler as prefigurações de Maria, ligando Gênesis 3,15 a Isaías 7,14. O primeiro que o fez que nós tenhamos memória e o fez de uma forma muito particular. Ouçamos. Está escrito no profeta Isaías: "E o Senhor falou ainda a Acaz dizendo: Pede para ti um sinal do Senhor teu Deus lá do alto. Então o Senhor lhe deu um sinal. Eis, a Virgem conceberá e dará à luz um filho e o chamará de Emanuel. Ele comerá manteiga e mel. Antes de conhecer e fazer ver o mal, ele muda em bem." Deus tinha predito que a semente destinada a esmagar a cabeça do diabo seria provinda de uma mulher. No Gênesis se lê: colocou inimizade entre ele e a mulher, entre a semente dela e a semente dele. Ele te esmagará a cabeça e tu verás o seu calcanhar. Claramente estamos aqui perante uma sensível experiência de pré-figuração, de leitura daquilo que depois aconteceria, claramente em chave cristológica, aludindo a Nossa Senhora, ainda que de uma forma que não a cita. Para além deste pequenino, vamos lhe chamar assim, desta pequenina passagem, dado que seja o magistério eclesial, sejam os teólogos, estavam muito mais preocupados com o arianismo e, portanto, a consubstancialidade de Jesus em relação ao Pai entra diretamente, não tanto com a maternidade divina, quanto com o conhecimento da Trindade. Temos agora discípulo de Origenes, São Gregório Taumaturgo, que, através da avó de São Gregório de Nissa, conta a experiência desta primeira aparição mariana registada na história e que nós agora passaremos a dar-vos o texto, a ler o texto em língua portuguesa. Enquanto Gregório Taumaturgo transcorria uma noite de insónias por causa das preocupações, apareceu-lhe uma personagem com uma face humana, com um aspecto envelhecido, vestido com hábitos que faziam ver uma certa dignidade, com uma face onde resplandecia graça e virtude. Gregório
Com medo desta face, levantou-se da cama e perguntou quem fosse e porquê que estava ali. O outro, portanto esta face, com voz submissa, depois de ter acalmado o turbamento de Gregório, disse-lhe que era aparecido por vontade divina por causa das questões que lhe pareciam discutíveis e ambíguas. E por fim, para lhe revelar a verdade à volta da fé. Ouvidas estas palavras, Gregório serenou-se e começou a observar o outro com uma certa alegria e espanto. O outro então estendeu as mãos para a frente como para lhe indicar com os dedos estendidos qualquer coisa que apareceu de repente. Gregório voltou a face na direção indicada pela mão do outro e viu uma outra figura perante ele, que apenas apareceu com o aspecto de uma mulher muito mais bela do que a normal condição humana. Novamente perturbado, voltou novamente a face, afastou o olhar e estava cheio de perplexidade. Não sabia que coisa pensar acerca desta aparição, que ele não conseguia olhar diretamente. De facto, o caráter extraordinário da visão consistia no facto que, mesmo sendo a noite obscura, uma luz se tinha colocado a brilhar para ele, juntamente com as outras figuras que apareceram, como se uma lâmpada ardente fosse acesa. Qualquer pessoa não poderia suster os olhos perante a aparição. Gregório ouviu o discurso daqueles que apareceram, os quais discutiam entre eles sobre os problemas que o angustiavam. Das suas palavras, Gregório não só conseguiu obter um exato conhecimento da doutrina da fé, mas aprendeu também o nome daqueles dois que lhe apareceram, do momento em que se chamavam reciprocamente pelo nome. Diz-se de facto que ouviu aquela que lhe apareceu em forma de mulher exortar o evangelista João para que explicasse ao jovem Gregório o mistério da verdadeira fé. João, por sua vez, se declarou disposto a tudo para agradar à mãe do Senhor e que esta era aquilo que lhe estava mais no coração. E assim, terminado o discurso pertinente a esta questão, depois que lhes esclareceu e lhe precisou sobre os temas da fé, os dois desapareceram dos seus olhos.